E salve, Tricolor Paulista! Rick aqui, para fazer esse pós-jogo. Finalmente ganhamos, voltamos a ganhar uma partida de futebol. Que sensação maravilhosa que é ganhar uma partida de futebol, né, rapaziada? Meu amigo, um mês depois, né, exatamente um mês depois, ganhamos uma partida de futebol e vamos falar um pouco do que foi esse São Paulo 2-0 aí, em cima do Boston River. É bem verdade, né, começando já tirando o elefante da sala, é bem verdade que o Boston River é horroroso, né, um time ruim assim, mas com muita força. Então não tinha obrigação de ganhar hoje e ganhou. Ponto final. Então, beleza, é bem verdade que é um time horroroso. Mas a gente tava numa fase tão complicada que parecia que tudo que a gente fazia tava dando errado, sabe? Mesmo quando a gente fazia coisas boas, como por exemplo, o jogo contra o Botafogo, a gente começou e amassou o Botafogo. O jogo contra o Milionários, a gente começou e amassou o Milionários. Só que no segundo tempo a gente tava perdendo muita intensidade, muito ritmo, e aí tomava gol no final, aí corria risco de tomar virada, enfim. Parecia que muita coisa estava dando errado. Então, é um jogo que preocupava por conta disso, basicamente. A única preocupação era o próprio São Paulo. São Paulo, de repente, empatar ou perder o jogo para ele mesmo, né? Tudo bem que a gente já estava classificado, mas garantir a primeira colocação era muito importante. Primeiro, que a gente pula essa fase de playoffs, né? A gente vai direto para as oitavas, a gente garante o mando de campo nas oitavas, e a depender, né, aí de quem vai pegar nos cruzamentos, etc., a gente pode até garantir, de repente, o jogo de volta em casa também nas quartas, quem sabe até na semi, vambora. Então a primeira colocação era muito importante. Dito isso, o Dorival vai com uma escalação que me surpreendeu, confesso que me surpreendeu, o André Silva no lugar do Luciano. A gente já sabia que o Luciano não ia jogar porque o Luciano tinha sentido ali a panturrilha e vai ficar um tempo fora mesmo, provavelmente vai voltar só após a Copa aí, assim como o Sabino, né, que também volta só após a Copa. Aí Marcos Antônio achei que ia voltar hoje, também não voltou, então não sei se ele ainda não tá 100%, se decidiram poupar ele, porque, pô, o jogo contra o Boston River em tese era pra ganhar sem o Marcos Antônio, não sei. Mas vamos ver, né? O importante é que essa pausa para a Copa vai fazer muito bem pro São Paulo, isso eu tenho certeza na minha cabeça que vai fazer muito bem. Mas depois a gente fala sobre isso. O Dorival foi basicamente com o Osório, e me surpreendeu também porque o Tolói estava disponível, né? Então o Osório ainda assim jogou, e para mim o Osório foi muito bem na partida, bem bacana. O Rafael no gol, obviamente, né? Pela direita tava o Alan Franco, Lucas Samon e o Wendel. No meio campo tava o Danielzinho e o Pablo Maia. Pablo Maia, assim, vem fazendo partidas honestas, tá? Vamos ser justos aí com o Pablo Maia. Com o Dorival ele vem fazendo partidas honestas. Pode ser até que pós-Copa, dependendo de quem saia, quem fique, pode ser até que o Pablo Maia assuma essa condição de titular. E aí ele colocou o André Silva no lugar do Luciano, basicamente Ferreirinha pela esquerda, Arthur pela direita e Caleri de centroavante. Então, a grande alteração ali foi realmente o André Silva e não o Pedro Ferreira. Eu achei que ele iria de Pedro Ferreira, mas pela declaração do Dorival até pós-jogo contra o Botafogo, pareceu muito que o Pedro Ferreira não tem condição de jogar os 90 minutos em alta intensidade no profissional ainda, né? Foi isso que o Dorival meio que deu a entender. Enfim, por isso que eu acho que a escolha de André Silva. E felizmente a escolha de André Silva se pagou assim muito bem. Eu acho que talvez o Dorival reencontrou a posição do André Silva, porque o André Silva ele vinha fazendo esse 9, sendo esse substituto pro Caleri, e eu não acho que é ali que ele tem que jogar. Eu sempre falei, ele joga melhor pelos lados, ele joga melhor de frente pro gol. Se ele for pra fazer essa parede de proteção, ele não domina uma bola, ele não consegue fazer essa parede. Então, eu acho que ele jogando mais de frente pro gol, ele pode ser importante. E ele foi hoje. Logo no começo do jogo, acha um lançamento ali, não lembro quem lança o André Silva, e ele vai muito bem ali pela esquerda, ele cai pela esquerda, cruza pra área, um pouquinho mais pra trás, o Arthur domina, corta pra direita e acha um chutaço de direita, que não é a perna boa, faz um belo golaço. Inclusive o Arthur já tem 2 gols de direita pelo São Paulo, né? É até curioso isso, que se eu não me engano ele tem 3 gols pelo São Paulo e 2 são de direita. Acho meio bizarro isso. Mas ele faz um gol. O São Paulo segue jogando melhor, segue pressionando. O São Paulo no começo do jogo acho que encontrou várias oportunidades. Aí tem um lance com o Arthur, que o Arthur simplesmente entorta o jogador do Boston River, entra na área e rola pro Caleri. Eu sinto que o Caleri ficou até triste ali, porque ele rola a bola pro Caleri, eu acho que o Caleri ia fazer o gol, só que o zagueiro, ao tentar tirar, faz gol contra. E aí, pô, eu fico triste porque eu queria que o Caleri fizesse um gol. Pô, o Caleri precisa tirar esse negócio, fazer o gol logo, porque atacante vive de gol, né? O Caleri chega aí, nesse período que o São Paulo ficou sem ganhar, basicamente o Caleri ficou sem fazer gol também. Então o Caleri, acho que se eu não me engano, ele chega a 8 jogos sem fazer gol. Então, curiosamente, coincide com o período que o São Paulo ficou sem ganhar. Então agora ele também não fez gol esse jogo, o São Paulo volta a ganhar, mas o Caleri ainda não fez gol. Ele poderia ter feito esse. Tem uma outra bola que, se não me engano, é o Lucas Samon que cruza ali pela direita, ou é o Arthur, não lembro agora se é o Arthur ou se é o Lucas Samon, que ele cruza. O Caleri tá inteiro na bola pra dar a cabeçada
ele cabeceia pra fora e é uma cabeçada que normalmente ele não erra, o Caleri é muito bom de cabeça. Esse fator psicológico acho que tá pesando também. Teve outras boas chances, né? Acho que Ferreirinha teve chance de finalizar, o próprio Arthur teve mais chance de finalizar. Eu acho que o primeiro tempo a gente poderia ter saído ganhando já de uns 3-0 do Boston River. E aí dá aquele medinho, né? Por mais que dessa vez a gente fez 2, pelo menos, né? Porque 1-0, acho que todo São Paulino ia ficar com o cu na mão. Mas o São Paulo pelo menos fez 2-0, dá uma tranquilizada maior. E a gente queria ver como é que ia voltar nesse segundo tempo. E eu acho que o São Paulo volta mal no segundo tempo. De novo, né? O começo do segundo tempo acho que até tem chance, até tenta alguma coisa. Mas o São Paulo não volta ligadão, joga 5, 10 minutos só e para de novo, o time cansa. Eu ainda acho que o preparo físico do São Paulo tá uma merda, tá? O São Paulo vai precisar melhorar muito o preparo físico pra esse período pós-Copa aí, pra esse segundo semestre. Porque eu acho que o Paulo Paixão realmente prejudicou muito esse preparo físico do São Paulo. Acho que o preparo físico tá sendo uma merda e por isso que no segundo tempo não vem jogando bola. Mas na pausa ali pra hidratação, além dos jogadores terem 2 minutinhos ali de descanso, o Dorival, pra mim, ele vai muito bem. Hoje ele foi muito bem em todas as substituições, na minha concepção. Ele vai muito bem, coloca o Pedro Ferreira no lugar do André Silva pra fazer esse meio campo, pra dar um pouco mais de dinamicidade, dar um pouco mais de ritmo de jogo e, enfim, jogar um pouquinho melhor. O próprio Ferreirinha, que acho que foi o pior no jogo, o Ferreirinha hoje não acertou nada ali pela esquerda. Tira ele, coloca o Luca pra dar um gás ali também pela posição. Então acho que o Dorival vai bem nessas substituições. Depois ele coloca mais moleques da base, né? Ele coloca o TT, coloca o Negruti, coloca aí o Tapia no lugar do Caleri. Eu acho que é muito mais pra, tipo... Mano, a gente tá sofrendo com lesão. O Caleri vem jogando todos os últimos jogos os 90 minutos. Pô, dá um descanso também pro Caleri. E eu fico muito chateado que aquele pênalti, cara, que foi um pênalti no Caleri... E aí eu não sei muito bem de regra, tá? Isso especificamente eu não vou saber falar. Depois eu vou ver lá o Sou do Apito, que provavelmente ele vai comentar esse lance. O pênalti no Caleri é fora da bola. E o Caleri tá impedido. E não é o fato dele tá impedido que causa o pênalti. Então eu acho que realmente era pra ter mantido o pênalti. Não sei se o VAR fez o protocolo errado, tá? Eu acho que era pra ter mantido o pênalti, porque o pênalti é claro, acho que o pênalti não tem discussão nenhuma. Mas a questão é que deram impedimento. Só que o pênalti não ocorre pelo impedimento. O pênalti, o cara simplesmente... Tipo... E nisso tudo, o cara ali poderia, se o Caleri tá impedido, então ele poderia dar um murro na boca do Caleri? Tipo, não é assim que funciona, entende? Então eu acho realmente que era pro pênalti ter sido marcado porque não tem bola em disputa. O pênalti é feito sem bola em disputa. Então vamos ver aí o que as arbitragens falam. Confesso que hoje, pra quem tava em live acompanhou aí, viu que foi bem difícil assistir o jogo, porque eu tava na ESPN, aí na ESPN tava muito atrasado, tava na ESPN Online, tava muito atrasado, saí da ESPN, fui pra Claro TV, tava 1 minuto atrasado, tava pior ainda, aí eu não tava, mano, tava em live vendo um jogo com um atraso absurdo, eu falei, mano, não é possível, o que eu faço agora? Aí o Leozinho, aliás, que tá aí sempre no YouTube, na Kik, obrigado Leozinho, avisou aí que tava passando na Bet365, eu assisti o jogo em inglês na Bet365, só pra vocês terem uma noção, né? Obrigado aí, pra quem não sabe, inclusive, Sul-Americana e Libertadores passa sempre na Bet365, obrigado, Leozinho, por salvar nós, que eu consegui ver o jogo sem delay, na telinha do celular, né, pequena, mas pelo menos eu assisti o jogo sem delay aí, consegui resenhar em live, porque, mano, é foda. Galera em live dá spoiler, tá comemorando gol, e tá certo, pô. Fake gol é zoado, mas comemorando gol na hora que saiu o gol tá certo. Aí 1 minuto de delay ali, foi foda, né? Mas, então como eu tava com a narração em inglês, eu não sei o que a arbitragem falou a respeito do jogo. E eu deixei o volume bem baixo também, né? Então eu não sei o que a arbitragem falou ali a respeito desse lance especificamente do Caleri. Fato é que eu queria que tivesse saído pênalti pro Caleri fazer o gol de pênalti, sabe? Tirar esse nhaca. O Caleri precisa fazer um gol pra tirar essa coisa. Poderia ser um gol, inclusive agora contra o Remo, pra ele ir bem já nessa pausa pra Copa. A pausa pra Copa, pra mim, já falei, vai ser muito importante. E, mano, ganhar hoje era essencial. Voltamos a ser o 2-0 Futebol Clube? Voltamos, né? Poderia ter feito uns 4, 5-0 hoje. Voltamos a ser esse 2-0 Futebol Clube? Voltamos. Mas é melhor ser o 2-0 do Futebol Clube do que o 1-1 Futebol Clube, do que o 1-3 Futebol Clube. Então, pelo menos ganhamos, né? Voltamos a ganhar. Isso que era importante. Dorival segue invicto, né? 3 partidas invictas aí com o Dorival. Querendo ou não, é um fato. Por mais que os 2 empates não tenham sido muito bons, né? Contra Milionários e contra o Botafogo, ainda assim foram 2 empates e agora a vitória. Dorival segue invicto aí. Vamos ver se ele mantém a invencibilidade domingo. Boa partida, eu acho que o São Paulo só precisa melhorar o físico, acho que essa pausa pra Copa vai ser importantíssimo pra isso, pra recuperar os jogadores, vamos ver quem fica, né, quem chega, porque pode ser que tenha substituições aí, já falei aqui, eu acho que o Marcos Antônio vai pro Flamengo, vamos ver se a gente consegue segurar o Bobadilha ou se vai vir
uma fortuna aí, porque o Bobadilha provavelmente vai fazer uma boa Copa. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aí, mas hoje, pelo menos, São Paulo pode dormir feliz. A gente vai dormir feliz, porque a gente garantiu aí os 3 pontos, garantiu a liderança na Sula, que era muito importante para não jogar esses playoffs, que é um jogo, no mínimo complicado, porque vem os terceiros colocados lá da Libertadores, enfim. Era melhor não jogar essa fase aí, ter uma semana de descanso também, porque acaba que você tem uma semana de descanso a mais quando você não joga esses playoffs. E é isso. Acho que foi muito bom pro São Paulo no fim das contas, esses 2-0, garantimos a liderança no grupo, e aí até quinta-feira aí a gente vê que posição geral a gente fica. Mas é isso, se gostou do conteúdo, obrigado por todo mundo que colou em live, aliás, bastante gente de novo, bastante resenha, mostrei umas camisetas, tamo junto demais. Lembrando que vai ter live durante toda a Copa, todos os dias a gente vai estar em live aqui pra assistir todos os jogos da Copa junto. Colhem com nós. Obrigado pra todo mundo que colou. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like aí, que deixar o like é muito importante. O YouTube ajuda a entender o YouTube, né? Que de fato o conteúdo é relevante, indicar pra mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós aí. Tamo junto demais, ganhamos novamente e vamos São Paulo!